Fala pessoal, tudo bem? Sejam todas e todas bem-vindas, eu sou a Thaís e hoje, gente, estou aqui como prof para que a gente possa conversar algumas coisas que foram discutidas ao longo desse bimestre e que nós precisamos entender para que a gente possa caminhar então para as próximas etapas desse nosso semestre no curso de Serviço Social Fundamentos, beleza? Então, o que a gente precisa lembrar, gente? Que nosso principal foco desse bimestre foi discutir sobre as relações de trabalho, capitalismo e como que isso vai se inserir dentro da nossa relação de construção da profissão do assistente social, especificamente no Brasil. Beleza, gente? O que nós precisamos lembrar, então? Que nós começamos o nosso semestre discutindo sobre as mutações no mundo de trabalho com dois autores específicos, que é o Antunes e o Alves. No qual artigo mesmo? No artigo As Mutações no Mundo de Trabalho na Era da Mundialização do Capital. Lembram disso? E aí tem três questões bem importantes que a gente precisa lembrar em relação a esse texto que talvez possam cair em alguma prova. Quais que são essas questões principais? Primeira, quais que são as características da classe trabalhadora no século XXI a partir desses autores? Como o controle do capital ele tem impactado na precarização do trabalho e os níveis de exploração. E de que forma as metamorfoses do trabalho estão relacionadas com a globalização e a sociedade de trabalho? Isso é bem importante, porque ele pode direcionar algumas questões norteadoras para a gente, para poder entender todo esse processo da relação da construção do trabalho e da mundialização do capital no Brasil. Mas qual que é o objetivo específico, então, do Antônio do Alves? O objetivo dele, gente, é estar analisando, então, as principais mutações na objetividade e na subjetividade do mundo do trabalho, com a provocação específica de: será que nós estamos realmente indo para o caminho do fim do trabalho? Isso é possível? E por que ele faz isso? Qual que é a finalidade dessa discussão? A finalidade deles é estar provocando uma reflexão sobre a classe trabalhadora no século XXI, em plena era da globalização, entendendo que ela é o quê? Mais fragmentada, mais heterogênea e ainda mais diversificada. O que a gente precisa entender, então, pessoal, que nesse sentido, o Alves e o Antunes, eles vão abordar que as principais características da classe trabalhadora no século XXI é essa. Ela é heterogênea, ela é fragmentada e ela é complexa, né? E ela participa desse processo de complexificação do mundo do trabalho. E eles vão argumentar que, embora a classe trabalhadora ela não seja idêntica à do século passado, ela não está em vias de desaparecimento, porque ela ainda mantém o seu sentido estruturante na sociedade. Então, ainda o Antunes e o Alves, eles vão discutir que existe um processo de alienação e estranhamento dos trabalhadores diante das imposições do mercado. Eles vão mencionar, então, sobre a necessidade crescente do trabalhador estar buscando, então, por qualificação, para que eles possam, então, se manter dentro do mercado de trabalho, para que eles estejam empregáveis. Aquilo que a gente mostrou lá no quadro sobre o politrabalhador, sobre o trabalhador com múltiplas funções, transferindo então a responsabilidade que antes era do capital para o trabalhador. Agora ele é responsável por estar se sustentando dentro desse sistema. Além disso, o Antunes e Alves eles vão destacar então sobre essa complexificação do estranhamento e do fetichismo capitalista nessas atividades mais intelectualizadas da classe trabalhadora. Por sua vez, em relação às metamorfoses do trabalho e a sua relação com a globalização e a sociedade do trabalho, o Antunes e o Álvares vão abordar sobre a transnacionalização do capital, a fragmentação dos trabalhadores e a influência dessa mundialização do capital nas condições de trabalho. Tudo isso para que a gente possa estar refletindo, então, sobre essa ontologia do envolvimento do trabalho na produção capitalista. Então, eles vão destacar essa relação da subsunção da força de trabalho ao capital e as novas formas de envolvimento na fábrica moderna. Tá, daí você vai me dizer, ok, Thaís, mas do que se trata isso tudo? O que significa essa mundialização do capital mesmo? Eu não lembro. Isso é importante. A mundialização do capital ele se refere ao processo de globalização econômica, no qual o capitalismo ele se expande para além das fronteiras nacionais, integrando mercados, produção e finanças em escala global. Esse fenômeno, gente, é o que envolve a internacionalização das empresas, a formação de cadeias de suprimentos globais, a circulação de capitais e a interconexão dos mercados financeiros em todo o mundo.
Então é nesse processo da mundialização do capital que as empresas elas buscam oportunidades de investimento e lucro em diferentes países, aproveitando a mão de obra mais barata, recursos naturais e mercados e consumidores. Isso vai resultar em quê? Em uma maior interdependência econômica entre as nações, mas também ela pode levar a desafios como a exploração de trabalhadores, a desigualdade social e a instabilidade financeira global, tendo como consequência as múltiplas expressões da questão social. Então, em resumo, gente, essa mundialização do capital, ela vai representar a expansão e a interconexão do sistema capitalista em escala mundial, influenciando as relações de trabalho, a distribuição de riqueza e o desenvolvimento econômico em um nível mais global. Porém, essa relação do desenvolvimento econômico não tem como resposta quando a gente fala na mesma significância para a classe trabalhadora. Então, dessa forma, gente, o Antunes e o Alves, eles vão reforçar a importância de compreender as transformações no mundo do trabalho na era da mundialização do capital. Então, eles vão destacar essa necessidade de a gente estar analisando de forma crítica essas mutações no trabalho, essa precarização das condições laborais e essas contradições do sistema capitalista. Além disso, o Antunes e o Alves, eles vão então ressaltar sobre essa importância de estar reconhecendo a complexidade e a heterogeneidade da classe trabalhadora dentro desse século XXI. E ele vai contrapor então essas teses que vão sugerir que existe sim um fim de trabalho como um elemento estruturante da sociedade. Não, o trabalho ainda é um elemento estruturante da nossa sociedade. E eles vão enfatizar essa necessidade de uma abordagem diferenciada e uma alternativa para estar compreendendo então essas metamorfoses do trabalho e também as suas implicações na sociedade contemporânea. Dessa forma, eles vão reforçar a importância de uma análise crítica e aprofundada das mudanças no mundo do trabalho, considerando os impactos da mundialização do capital e as novas configurações das relações de trabalho na atualidade. Beleza? Tá, e o que mais que a gente discutiu em relação do trabalho e o desenvolvimento do trabalho no Brasil? Para isso, a gente trouxe um outro artigo falando sobre a história do trabalho no Brasil. Vocês lembram disso? A história do trabalho no Brasil foi discutida através de dois autores, a Bezerra e Gomes. Lembram? O que eles vão falar? Eles vão apresentar uma reflexão sobre a formação dos valores e a representação sobre o trabalho na sociedade brasileira desde o período colonial até o Estado Novo. Lembram disso? Nessa discussão, então, o Bezerra e o Gomes eles vão apontar então algumas questões importantes também. Anotem no caderninho de vocês. Quais questões? Como que o passado colonial e a escravista ele influenciou na formação dos valores sobre o trabalho no Brasil? Qual que foi o papel dos chamados livres e libertos na formação do mercado de trabalho na região Nordeste? E de que forma que os ideais do trabalho eles foram promovidos durante o Estado Novo sob o governo de Getúlio Vargas? Para isso, gente, a gente precisa lembrar que o Bezerra e o Gomes, eles vão destacar então a importância da música popular, lembra disso? Em especial o samba, como uma forma de expressão e uma reflexão sobre o trabalho na sociedade brasileira. Então eles vão explorar essa relação entre história, cultura e música popular para estar mapeando esses eventos históricos relacionados aos setores subalternos e populares. Além disso, eles vão enfatizar então a importância de estar compreendendo como o imaginário social brasileiro ele foi moldado em relação aos valores e representações do trabalho no país, considerando a influência da hierarquia social e das desigualdades presentes na sociedade brasileira. Então, esses autores eles também vão abordar a questão do trabalho como um direito instituído durante o governo de Getúlio Vargas. Lembram disso? Ressaltando que permanecer à margem desses direitos é negar a própria vida. Não tem como a classe trabalhadora sobreviver dentro do sistema capitalista sem que eles tenham um mínimo de acesso a direitos e qualidade de vida, direitos sociais, para que eles possam se manter dentro desse sistema. Então, esses autores eles vão destacar a importância de repensar a esfera do trabalho no contexto brasileiro e estar refletindo sobre essas implicações éticas e sociais relacionadas a essa temática do trabalho. Além disso, a análise das letras de sambas que são discutidas dentro desse artigo e a referência da coleção de grandes sambas da nossa história que o Bezerra e Gomes vão tratar, elas são utilizadas como ferramentas para estar compreendendo como o valor do trabalho ele foi se constituindo no imaginário social brasileiro, influenciando as condutas e os comportamentos dos trabalhadores.
Então, os autores eles vão destacar que o trabalho ele se tornou um meio de participação na ordem produtiva salarial, influenciando então as noções de classe e identidade na era moderna. Então, em resumo, é que a gente precisa entender, nesse artigo específico sobre a relação capital, trabalho e a questão cultural, Bezerra e Gomes eles vão enfatizar a dialética permanente de negação e afirmação social de valores contraditórios relacionados ao trabalho no Brasil, destacando que a dualidade existente entre a afirmação moral do trabalho como um valor e a estigmatização do malandro, do vagabundo, aquela relação que a gente tinha discutido no período em 1930. E eles vão apontar, então, que esse processo de constituição e construção social do trabalhador brasileiro, ele vai ocorrer, então, em diversas esferas da cultura, incluindo a música. E isso contribuiu significativamente, gente, para a formação de um imaginário social em torno do trabalho. Então, por fim, gente, que a gente precisa lembrar em relação a esses dois principais artigos, que os autores eles vão ressaltar a importância da música popular, em particular o samba, como uma forma de expressão que vai refletir e acompanhar as diferentes experiências humanas. E eles destacam também que essa análise das letras de samba ela contribui para que haja uma compreensão de como o valor do trabalho ele foi se constituindo no imaginário social brasileiro e foi influenciando as nossas noções de classe e identidade na sociedade contemporânea. Beleza, gente? É isso. Agora eu deixo com vocês essa reflexão, como esse contexto está relacionado à inserção do assistente social como classe trabalhadora. Peço para vocês, não esqueçam de compartilhar com seus colegas os seus resumos e as suas reflexões. E aí a gente conversa na quarta-feira, beleza? Até mais, gente. Beijão. A gente se vê.